Uma decisão anunciada pelos Estados Unidos acaba de elevar a tensão entre Washington e Brasil. Donald Trump enquadrou o crime organizado brasileiro em uma categoria que normalmente é reservada aos maiores inimigos da segurança dos Estados Unidos. E aí, o que muda a partir de agora e quais podem ser as consequências, para essa medida? Vamos aos detalhes, então já peço para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. Eu agradeço de coração, estou aqui sempre com vocês. Vou explicar no detalhe para vocês. Primeiro, vamos ao anúncio. Quem faz esse anúncio é o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Hoje, eu designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. Calma que eu vou explicar a diferença. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento a recursos narcoterroristas. A primeira coisa que eu já quero que vocês guardem é o seguinte, que ele fala assim, seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Está falando do ponto de vista dos Estados Unidos, tá? O governo do Brasil estava tentando evitar isso e acabou acontecendo. Vai valer a partir agora do dia 5 de junho, tá? Essa designação deles. Eu vou explicar a diferença, que ele deu duas formas de designação, e isso vem depois da visita do Flávio Bolsonaro, tá? Primeira coisa, o Flávio Bolsonaro quer uma intervenção, estreitar laços com os Estados Unidos para provocar aqui uma intervenção dos Estados Unidos no processo eleitoral. Isso já está acontecendo, tá? E aqui pra gente é a prova, tá? Por mais que o Donald Trump ele tenha gostado do Lula, a gente está vendo essa intervenção. Se vai dar certo, a gente não sabe. Eu espero que não. Gostaria de saber de você sobre isso. Então, os links das reportagens estão aqui na descrição, e o portal G1 trouxe a diferença aqui para a gente, que eu acho que é interessante. Dificilmente fazer uma crítica, que o portal G1 tem reportagens interessantes, mas nesse caso ela trouxe uma matéria esclarecedora, então a gente tem que colocar aqui, tá bom? Ele fala aqui de dois termos. O primeiro é organização terrorista estrangeira, certo? E o segundo é terroristas globais especialmente designados. Os dois são considerados terroristas. A primeira, que é a organização terrorista estrangeira, é uma designação dada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, então nesse caso o Marco Rubio. Então ele pode dar, só ele pode dar essa designação, junto com o presidente, logicamente, tá? Uma característica importante, elas precisam ter atuação fora, tá? Precisa ser estrangeira, fora dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, na concepção deles, é liberdade de expressão, tudo que acontece lá, né? Ku Klux Klan é liberdade de expressão. Matar pessoas é liberdade de expressão. Tem que fazer a crítica, gente. Desculpa, mas tem que fazer a crítica. E as organizações, elas precisam representar uma ameaça aos Estados Unidos, tá? Por isso que ele falou lá naquele contexto que eu falei, que eu mostrei para vocês, que ele fala com essas palavras aqui, mais violentas do Brasil, seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Então ele está falando que essas organizações, elas representam, na concepção deles, para poder fazer isso, uma ameaça aos Estados Unidos. Tá bom, entendemos. Então é isso. Esse é o contexto da organização terrorista estrangeira. No terroristas globais especialmente designados, essa designação tem que ser dada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos e o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro. Então teve que passar, por exemplo, lá pelo Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, tá? Não só então o secretário de Estado, mas também pelo secretário do Tesouro. Ela também tem que ser uma organização que prejudique, que pode ameaçar os Estados Unidos, tem que ser estrangeira nesse contexto, e ela pode ser aplicada tanto a organizações quanto a indivíduos. E aí o objetivo é sancionar do ponto de vista financeiro os agentes, tá? Aqui corta tudo, corta do ponto de vista financeiro. Você tem uma questão mais puramente prática, militar, a outra é o corte, né? O corte do ponto de vista financeiro. No Brasil, lei antiterrorismo,
sancionada em 2016. Importante, designa o que é designa o que é terrorismo no Brasil, o que é terrorismo. Isso está de acordo com a Carta da ONU, tá? Só para explicar. Xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, quando prática o ato é movido por isso. Xenofobia, uma pessoa mata a outra por xenofobia. Discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Isso é considerado terrorismo, ato terrorista, né? E isso tenta provocar um terror generalizado. Aqui é importante, isso está de acordo com a Carta da ONU. E os críticos a essa, inclusive do governo, os especialistas, vão falar que por que as organizações criminosas no Brasil, elas não são consideradas terroristas, não significa que apoiam elas. A gente precisa separar as coisas, tá? Por que elas não são consideradas terroristas? Porque elas têm motivação econômica. Motivação econômica. Tá bom? Não há esse tipo de motivação que eu falei para vocês de raça, cor, etnia, religião, xenofobia. Não é ideológico. Compreenderam? Não é ideológico. Mas, na concepção dos Estados Unidos, são eles que definem para eles o que é considerado terrorismo ou não, e pronto. Agora, o que pode acontecer a partir de agora? Os Estados Unidos, depois disso, pode tentar invadir o Brasil? Acho muito difícil, tá? Já guarda isso para vocês. Isso é uma forma de tentar intervir politicamente no Brasil, fazer ameaças, que nem faz em outros países. Hoje eu trouxe um vídeo, eles tentando fazendo assédio, por exemplo, a Guatemala, a Honduras. Ó, vamos... Isso tá ligado ao Honduras Gate, que eu já falei para vocês, tá? Não perde isso de vista jamais. Mas eles estão tentando... Agora eles vão tentar fazer acordo com o governo brasileiro para permitir que tropas dos Estados Unidos venham até o Brasil. Acho que chegar no ponto que é a Venezuela, gente, é muito difícil, tá? Eu não vou... Sabe, eu acho que é muito importante a gente saber isso, porque o ponto que chegou a Venezuela estava rompida com os Estados Unidos há muito tempo. Há muito tempo. O Brasil tem tradição diplomática desde o início da sua república, desde 1889. O Brasil está na fundação da Liga das Nações, da ONU, de tudo, fazendo intermediação de conflitos. É diferente, o Itamaraty funciona muito nesse sentido. Tá bom? Então, não vai achando, agora os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Não é isso. E eu acho que isso é muito difícil de acontecer, a não ser que a gente tenha um governo hostil que feche as suas portas para os Estados Unidos, fale assim, a gente não quer mais saber de vocês e aqui é revolução social e não tem mais Estados Unidos. Isso não vai acontecer, não é o que está acontecendo. Olha para a realidade. Aqui a gente faz análise dos fatos através da realidade concreta e objetiva. Não é isso que está acontecendo. Porém, logicamente que isso é um risco. É um risco agora porque eles vão tentar assediar o Brasil a ter programa conjunto militar, com tropas dos Estados Unidos vindo para cá. Aí acontece muito o que acontece no México. Por exemplo, o México fala assim, a Claudia Sheinbaum, que é um país muito mais perto, com fronteira com os Estados Unidos, a Claudia Sheinbaum, que é a presidente do México, não aceita. Não aceita tropas. Eu falo assim, a gente compartilha inteligência, eu falei isso no vídeo anterior, mas a gente não aceita a presença de soldados americanos aqui. Vocês podem compartilhar, a gente pode combater o narcotráfico aqui, mas as tropas do México vão fazer isso, mas a gente compartilha informações, tá bom? Então assim, logicamente que vai ter gente que agora os Estados Unidos vai enviar. Não é assim, mas logicamente que é um passo para ter mais assédio, para a força do imperialismo dos Estados Unidos, uma tentativa de intervenção, sabe? Não do ponto de vista direto, mas uma maior intervenção. É isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Podem deixar aqui as contribuições. Uma pausa aqui no nosso vídeo, no nosso conteúdo, para poder falar rapidinho do Café Vero para vocês, porque maio é um mês para a Copa do Mundo e a Vero está com uma promoção super especial. Se você utilizar o nosso cupom de desconto, que é o Café Dialético, tudo junto em maiúsculo, você vai receber brindes na sua casa se você assinar o plano anual. Uma cafeteira de prensa francesa, que eu gosto pra caramba, utilizo muito aqui em casa, 3 cafés, 100 gramas cada um, uma garrafa térmica, essa eu não tenho, eu quero, viu, Vero? A gente tem também uma cartela de adesivos, tema Copa Vero, e um guia de preparo. Mas tem mais, você ainda tem um bônus, que é o acesso ao curso de cafés da Vero. Mas não acabou ainda não, se você quiser ir lá na lojinha da Vero e comprar um café à parte, você pode utilizar também o nosso cupom de desconto, que você vai ter 20% de desconto para o café descafeinado. Então aproveita, o primeiro link aqui na descrição para vocês, abaixo do resumo desse vídeo, ó.
e segue com o nosso conteúdo. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Conto com a curtida de vocês. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui.